Seguindo nesse tema, né? Quem nunca ouviu brincadeiras sobre as orelhas de abano, né? Não é mesmo? Muitas vezes essas piadinhas de mau gosto causam muitos traumas nas pessoas, marcas emocionais, viu, gente? Que acompanham a gente aí, ó, por muito tempo. Crianças, adolescentes e até adultos carregam esse incômodo, digamos assim, né? Silencioso, afetando a confiança e também a forma como se vê. Mas com os avanços dos procedimentos estéticos, hoje é possível corrigir essa característica de maneira simples, segura e sem cirurgia. A automodelação, que tem ajudado a devolver a harmonia ao rosto, um sorriso e principalmente a autoestima para muitas pessoas. Para falar mais sobre essa técnica, eu recebo aqui a enfermeira esteta especialista em automodelação, a Eduarda Martinelli. Boa tarde, Eduarda. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo bem e você? Bem também, graças a Deus. Que bom. Eduarda, que técnica é essa? O que é a automodelação? Conta pra gente. Então, a automodelação é um procedimento que veio para a gente fazer a correção das orelhas de abano, né? Então, antigamente existia somente a autoplastia, né, que é uma cirurgia plástica, e esse procedimento ele é mais novo realmente, né? Veio para nos ajudar na questão ali de restaurar realmente a autoestima de pessoas que já sofreram bullying, né? Já ouviram alguns apelidos ali ao longo da vida, até mesmo na infância, né? Com certeza. Me conta uma coisa, e o procedimento ali, a técnica, tem anestesia? É uma anestesia local? Como que é essa parte? Conta pra gente um pouquinho. Sim, então é um procedimento feito com anestesia local. Durante o procedimento é muito tranquilo, o paciente não vai sentir absolutamente nada. Tem o paciente até que dorme na cadeira do consultório. Então é um procedimento feito em consultório com anestesia local, super tranquilo mesmo. E demora muito tempo esse procedimento ou só alguns minutos, Tânia? Eu coloco ali em média de 1h30 para o procedimento, isso jogando alto, né? Claro que vai de paciente para paciente, dependendo do caso. Particularmente gosto de liberar minha agenda num período para ficar completamente ali focada e concentrada naquele paciente. Mas é rápido sim, e logo essa pessoa já sai com o resultado dela imediato, né? Um resultado lindo. Que maravilha! E daí temos cuidados nesse pós-procedimento, Eduarda? Como que é? Sim, sim. Quando o paciente vem para consulta, né, essa avaliação que a gente faz eu sempre gosto de explicar que é muito importante esse cuidado no pós-procedimento, né? Então, a gente precisa de uma boa cicatrização ali da região. A gente precisa realmente que esse resultado ele se mantenha intacto. Então, existe técnicas de limpeza que eu ensino para o paciente, né? A gente pede ali pelo menos 3 vezes ao dia, tá? Realizando uma higiene. Existe uma faixinha também que eu peço para os pacientes comprarem, né, para utilizar nesse pós-procedimento. Então, eles usam essa faixinha ali nas primeiras 48 horas e depois disso eles vão usar essa faixa somente para dormir ali por alguns meses. Então, essa faixa, ela realmente serve somente para proteção, né, para cuidar para não puxar essa orelha ali durante a noite, né, ou quando vai usar capacete, algo do tipo. E qual que é assim, a principal diferença entre a automodelação, né, esse procedimento, da cirurgia plástica convencional, por exemplo? Então, a cirurgia plástica ela acaba sendo um pouquinho mais agressiva. Existem casos que a gente tem indicação realmente de uma cirurgia plástica. Então, por isso que é muito importante essa avaliação prévia, né? Mas qual que é a diferença principal em relação ao procedimento? A automodelação ela é feita com fios. Então, eu passo esses fios dentro da cartilagem, faço uma tração e essa orelhinha ela vai dobrar, né? Já na cirurgia plástica, apesar de muitas vezes eles usarem sim a parte dos fios, eles têm uma retirada de tecido, de cartilagem. Então, existem sim algumas pessoas que têm indicação dessa retirada de cartilagem, né? Por isso que é importante essa avaliação. Entendi. E tem idade certa que pode ser feito esse procedimento? Por exemplo, a criança, né? Está com a orelha, a chamada orelha de abano, já pode passar pelo procedimento ou não? Tem que esperar até uma certa idade para daí fazer? Então, a nossa recomendação é que a partir dos 7 anos essa criança já pode realizar esse procedimento. Já vai estar ali com a cartilagem dela completamente desenvolvida. Mas o que é muito importante a gente entender? Eu gosto muito de conhecer a criança antes também, para entender como que funciona a rotina dela. Então, aquelas crianças que são muito agitadas, né, muito ativas, que praticam esportes de muito contato, né? Isso é um problema, porque nesse pós-procedimento vai ser difícil dessa criança conseguir cuidar desse resultado.
resultado. Então, eu sempre converso com os pais também se é uma dor da criança, né? Às vezes o pai e a mãe estão mais incomodados do que ela própria. Então, é importante ser um desejo dela também, né? Mas, principalmente, esse cuidado no pós-procedimento. Então, quando a gente vê que é uma criança que não vai conseguir ter esses cuidados, né? Que vai ter um pouco de dificuldade com isso, eu sempre peço daí para os pais aguardarem um pouquinho mais, né? Esperar essa criança amadurecer um pouquinho mais. E aí sim a gente vai ter um procedimento bem sucedido. E o procedimento? Você falou ali pra gente que assim que terminou, a pessoa já sai com a orelha, vamos dizer assim, do jeitinho que ela queria. Isso é definitivo ou a gente tem que fazer algum tipo de manutenção, alguma coisa assim, Eduarda? Sim, esse procedimento ele é tido como definitivo. Eu sempre explico também algo do seguinte, que da mesma forma que a cirurgia plástica ela também é tida como definitivo, eu tenho pacientes que vêm com recidiva da cirurgia. Então, já fizeram a cirurgia um dia e voltaram ali pra gente porque essa orelha de abano voltou. Então, sim, esse procedimento ele é definitivo, mas exige certos cuidados para não ter nenhum tipo de trauma, nenhuma tração nessa orelha, para não romper esses fios. Se isso acontecer, muito provavelmente vai ter essa recidiva, né? Então é muito importante a gente ter todo esse cuidado depois do procedimento e também entender que cada corpo é diferente, né? Então nós somos organismos vivos e pode acontecer de ter uma certa recidiva em casos, em exceções, né? Mas aí a gente pode refazer esse procedimento também sem problema nenhum. Que bom! E como que você vê, assim, por exemplo, o feedback dos teus pacientes, né? Quando termina a cirurgia, ou mesmo algum tempo depois que você encontra com as mulheres, principalmente eu falo as mulheres porque eu acredito que é as que mais sofrem em relação a essa questão da autoestima, porque vai prender o cabelo, se a orelha não tá legal, já deixa o cabelo mais solto, né? Quer fazer um penteado, um coque não faz, porque minha orelha é de abano, enfim. O que falam pra você? Que mudou? A alegria voltou? Sim, é muito gratificante, né? Então, eu encontro minhas pacientes no pós, ou até elas me mandam mensagem, né? No Instagram, no WhatsApp. E é muito legal porque é realmente essa liberdade que dá, né? Essa autoestima que é recuperada. Então, a mulher, às vezes, que evitava, né? Tirar a foto mais de lado, não prender o cabelo, justamente por conta disso, usar uma faixinha, alguma coisa para cobrir, ela se sente liberta, né? E a gente pensa que é mais para as mulheres, mas os homens se incomodam muito também. Isso porque eles têm o cabelo curto, né? Então, tem muito homem que tenta usar até o boné para esconder as orelhinhas, né? Então, eles também se incomodam bastante. Eu, de início, eu imaginava também, antes de me especializar, que seria mais buscado por mulheres, mas tem uma grande procura entre homens também. E é uma liberdade, né? É muito emocionante a gente ver eles se olhando no espelho e realmente se reencontrando, né? Vendo aquela imagem que realmente representa eles. É isso. Com certeza, viram só, gente? Pessoas com mais idade também podem fazer, vamos dizer assim, sei lá, os nossos amigos e amigas aí 60, 70 a mais, né? Também querem fazer uma automodelação. Pode também, Eduarda? Pode sim, não tem nenhuma contraindicação em relação à idade. O que eu sempre peço? Que todas as doenças crônicas estejam compensadas. Então, às vezes tem uma diabetes, uma hipertensão descompensada, não é o indicado. Eu prefiro não realizar o procedimento não só em pessoas mais idosas, mas outras que tenham algum tipo de doença também, né? Mas por ser mais idoso não é um problema. Eu falo que nunca é tarde demais, né? Às vezes algo que incomodou a pessoa a vida inteira, às vezes chegou o momento dela que encontrou um procedimento mais acessível, né? Mais fácil realmente de ser feito, é o momento dela brilhar. Com certeza. Minha linda Eduarda, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Obrigada Passa pelo o seu Instagram, convite. se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa assim, aí já fala direto contigo. Claro, o meu Instagram é enf.eduardamartinelli, enf.eduardamartinelli. Perfeito. Obrigada mais uma vez e até a próxima, viu? Obrigada a você.